Você já ouviu aquele ditado: todo mundo que anda de moto, se não caiu, é porque ainda vai cair? E na corrida talvez você já tenha ouvido algo parecido. Todo corredor que ainda não se lesionou um dia vai se machucar. Mas será que isso é verdade? Será que toda pessoa que corre está condenada a se lesionar em algum momento? Sabemos que as lesões relacionadas à corrida são frequentes, dependendo da população estudada, da definição utilizada e do período analisado. Os números podem variar bastante. Algumas pesquisas mostram que ao longo de um ano, uma parcela próxima da metade dos corredores pode apresentar algum tipo de lesão relacionada à corrida. Em uma revisão com corredores recreacionais brasileiros, a prevalência encontrada foi de aproximadamente 36%, ou seja, lesionar-se não é uma situação rara entre os corredores. Mas isso não significa que toda lesão seja inevitável e também não significa que existe uma única causa. Na maioria das vezes, a lesão não aparece apenas porque o corredor aumentou a quilometragem, não alongou, correu no asfalto ou usou um tênis inadequado. A causa costuma surgir da interação entre diferentes fatores. Essa é uma discussão importante porque muitas vezes tentamos encontrar um único culpado. Foi porque aumentei demais a quilometragem? Por culpa do asfalto? Porque meu tênis estava gasto? Ou porque mudei o drop? Mas na maioria das vezes, uma lesão na corrida não tem apenas uma causa. Ela pode surgir da interação entre carga do treinamento, a capacidade física do corredor, o histórico de lesões, a recuperação, o sono, a alimentação, as características biomecânicas, o ambiente e até as mudanças no equipamento. Nesta série de 5 vídeos, vou organizar os principais fatores que podem aumentar o risco de lesão em 5 grandes grupos: a carga e os erros de treinamento, a capacidade física e o histórico individual, a recuperação e o estilo de vida, a biomecânica e as características do movimento, o ambiente e o equipamento. Mas antes de começar, é importante esclarecer uma coisa: conhecer esses fatores não significa que seja possível eliminar completamente o risco de lesão. Correr sempre envolve algum grau de risco. O objetivo aqui não é tornar a corrida livre de qualquer possibilidade de problema, porque isso é impossível, mas entender melhor as demandas do treinamento, respeitar a capacidade atual do corpo e reduzir os riscos que podem ser controlados. Acompanhe essa série até o final, porque cada episódio vai acrescentar uma parte importante dessa equação. E agora vamos começar pelo primeiro grupo: a carga e os erros de treinamento. Como eu já disse antes, quando falamos sobre lesões na corrida, é comum a procura imediata por uma causa no corpo. Será que estou com falta de força? Será que tenho alguma assimetria? Será que minha pisada está errada? Essas perguntas podem ser importantes, mas antes delas, existe outra que muitas vezes deveria vir primeiro: como as cargas de treinamento foram organizadas nas últimas semanas. Porque nesse contexto, em muitos casos, a lesão não começa em um único treino. Ela pode ser resultado de uma sequência de cargas mal dimensionadas, mal distribuídas ou aplicadas sem que o corpo tivesse tempo suficiente para se adaptar. E aqui precisamos entender que carga não é apenas quilometragem. A carga do treinamento envolve o volume, a intensidade, a duração, a frequência dos treinos, o tipo de estímulo, a ordem em que eles foram realizados e o tempo disponível para recuperação. Por exemplo, correr 40 km em uma semana pode ser uma carga adequada para um corredor e excessiva para outro, mas também pode ser uma carga adequada para o mesmo corredor em uma determinada fase e inadequada em outra. Tudo depende da capacidade atual do organismo, do histórico de treinamento, do momento da preparação e das condições em que aquele corredor está vivendo. É por isso que não basta olhar apenas para o que está escrito na planilha. Um treino de 10 km em ritmo moderado representa uma carga externa. É aquilo que foi planejado e prescrito, mas a forma como o corpo responde a esse treino representa a carga interna. Se o corredor dormiu mal, está acumulando estresse, ainda não se recuperou do treino anterior, mudou a rotina ou está retornando depois de uma pausa,
aqueles mesmos 10 quilômetros podem produzir uma resposta muito mais pesada. Ou seja, o treino pode ser o mesmo, mas a carga que ele representa para o organismo pode ser bem diferente. E é aí que muitos erros começam. Um dos problemas mais conhecidos é o aumento brusco do volume ou da intensidade. O corredor está motivado, percebe que está evoluindo e decide acelerar o processo. Na semana passada eu corri 30 km, nessa vou correr 45. Ou já estou conseguindo correr bem, agora vou colocar mais um treino forte. Só que acontece que o condicionamento pode melhorar mais rapidamente do que algumas estruturas do sistema de locomoção conseguem se adaptar. O coração e a respiração podem dar a sensação de que o corredor está pronto para avançar, enquanto músculos, tendões, ossos e outras estruturas ainda estão construindo a capacidade necessária para suportar a nova demanda. Por isso, sentir-se bem não significa automaticamente estar preparado para aumentar a carga de qualquer maneira. A evolução precisa respeitar uma progressão consciente. Outro erro é aplicar um treino que está muito acima da capacidade atual do corredor. Isso pode acontecer quando alguém copia o treino de outro, tenta acompanhar um grupo mais avançado ou escolhe um estímulo baseado apenas na motivação. O problema é que o corpo não responde ao nome do treino, nem ao desejo do corredor. Ele responde à demanda que recebeu. Um treino forte pode ser um estímulo produtivo para quem está preparado e uma carga excessiva para quem ainda não desenvolveu capacidade para suportá-lo. O mesmo treino pode gerar adaptação em uma pessoa e aumentar o risco de lesão em outra. Também existem treinos que não fazem sentido naquele momento da preparação. Por exemplo, um corredor que ainda está construindo uma base recebe de repente uma sessão muito intensa. Ou alguém que passou semanas sem fazer tiros, ou ainda um estímulo novo é introduzido com uma magnitude muito maior do que a capacidade atual permite. O problema não é apenas o tipo de treino, é quando ele foi colocado, para quem foi aplicado e qual era a condição do corredor naquele momento. Todo estímulo precisa ter uma função dentro do processo. Treinar não é apenas acumular exercícios diferentes, é organizar cada estímulo para que ele contribua com a evolução, sem comprometer a recuperação e os próximos treinos. Às vezes, cada treino parece adequado quando analisado isoladamente, mas a sequência entre eles cria um problema. Imagine um treino intenso de ritmo ou intervalado e no dia seguinte uma sessão pesada de força para as pernas. Ou um treino longo exigente seguido de outro estímulo de alta intensidade antes que o corpo tenha se recuperado. Separadamente, cada sessão pode ter valor, mas a combinação, a ordem e o intervalo entre eles podem aumentar demais a carga acumulada. Por isso, o planejamento não deve considerar apenas quanto treinar, também precisa considerar o que treinar, quando treinar e quanto tempo o corpo terá para se recuperar. E isso se torna ainda mais importante quando o corredor pratica outros esportes, faz musculação intensa, joga futebol, pedala ou realiza atividades físicas adicionais, porque todas essas demandas entram na conta. Existe ainda um erro menos evidente: repetir durante muito tempo os mesmos estímulos, sem variação e sem considerar a resposta do corpo. Alguns corredores fazem sempre a mesma distância, no mesmo ritmo, nos mesmos dias e com a mesma organização. E à primeira vista isso pode parecer seguro, porque não há grandes mudanças. Mas a repetição contínua também pode gerar sobrecarga localizada. Manter o corpo exposto às mesmas demandas é impedir que outras capacidades necessárias sejam desenvolvidas. Além disso, o corredor pode entrar num platô, continua treinando, mas deixa de evoluir. A solução não é mudar tudo a cada semana, é organizar a continuidade com progressão, variação e objetivos claros. Ao longo da minha experiência como treinador, aprendi que o planejamento não termina quando a planilha é enviada. É preciso observar como o corredor responde. Apareceu uma fadiga diferente? O ritmo habitual ficou mais difícil? A recuperação está demorando mais? Surgiu um desconforto que antes não existia?
O desempenho caiu sem explicação evidente. Essas respostas podem indicar que a carga planejada está produzindo uma carga interna maior do que a esperada. E muitos problemas poderiam ser reduzidos se esses sinais fossem percebidos e se o treinamento fosse ajustado antes que o desconforto evoluísse. A maioria das lesões por sobrecarga não aparece de um instante para o outro. O corpo começa enviando sinais. Primeiro surge um incômodo, depois uma dor que aparece apenas durante a corrida. Em seguida, a dor começa mais cedo, permanece depois do treino e interfere nas atividades do dia a dia. Quando o corredor ignora esses sinais e continua aplicando a mesma carga, o problema pode evoluir. E nesse cenário, acredite, já vi muitos corredores transformando uma dor inicial em uma lesão crônica, com o problema se arrastando por muito tempo, assim como vi outros levando isso ao extremo e obrigados a abandonarem a corrida. Por isso, a carga não deve ser vista apenas como uma ferramenta para melhorar o desempenho. Ela também é uma das principais ferramentas para preservar a continuidade do corredor. Em resumo, não é apenas a quantidade de treino que importa, a qualidade, a intensidade, a ordem, a progressão, a recuperação e a resposta individual também fazem parte da equação. Uma carga bem organizada pode gerar adaptação e evolução. Uma carga mal dimensionada ou mal distribuída pode transformar o próprio treinamento em um dos fatores que aumenta o risco de lesão. E é por isso que aqui no Clube da Corrida, no método Corrida com Longevidade, a carga não é tratada apenas como um número na planilha. Ela é observada pela relação entre o que foi planejado, a resposta do corpo e a capacidade atual de cada corredor. Mas mesmo quando a carga é bem planejada, isso não significa que todos os corredores têm a mesma capacidade de suportá-la. E exatamente por isso é que a capacidade física e o histórico individual será o ponto do próximo vídeo da nossa série. Não perca! E você já sabe, né? Se gostou desse vídeo, corre para deixar seu like nele. Não deixe de se inscrever aqui no canal e bons treinos!